que vai ser visto, né? Aí. Bom, então, só relembrando, hoje a gente vai ver as medidas de dispersão, né? Pegamos aqui 2 bancos de dados bem pequenos, só para a gente ver como é que funciona essas expressões, né? Então, o que seria a amplitude? Imagine um banco de dados X, que pode ser tanto A quanto B. A amplitude do X é eu pegar o maior valor, que a gente chama de máximo, e subtrair do menor, que é o que a gente chama de mínimo. Tá? Isso é o que a gente chama de amplitude. Tem o segundo, que é a variância. A variância é muito comum, né, ser aplicado em trabalhos científicos de forma geral, né? Principalmente esses que a gente vem sempre mencionando, né? Que é na geografia, na biologia, né? É demais, é usado fortemente essa técnica para medir a dispersão. Então, a variância de X seria o seguinte, a fórmula dele é relativamente extensa, tá? Vamos supor que o tamanho desse X seja N, ou seja, tem N valores aqui nessa, o meu banco de dados X, tá? Esse aqui é meu banco de dados, e aqui seria essa a ideia. Já eu digo por que a ideia é dessa forma, tá? A terceira medida seria o que chama-se de desvio padrão. Então, o que é o desvio padrão? Bom, o desvio padrão seria uma adequação da variância, pelo fato de, como aqui as variáveis todas elas estão ao quadrado, significa que a unidade do banco de dados vai ser elevada ao quadrado. Por exemplo, imagine que eu estou medindo a altura média, sei lá, a altura. Né? Eu estou medindo a altura de uma determinada população. Então, aqui, quando for feita a substituição e os cálculos e tal, aqui vai ter uma diferença e depois vai ser elevado ao quadrado. Então, se a medida é em metros, a variância vai ser dada em metros quadrados. E não é interessante fazer a conta em unidades diferentes. Então, o desvio padrão é a adequação da variância para a unidade aqui da nossa variável. Então, o desvio padrão de uma variável x é a raiz da variância. Então, calcula-se a variância e depois extrai a raiz. Aí se tem o desvio padrão. E, por fim, tem o desvio médio. O desvio médio parece um desvio padrão com a variância, ele parece com a variância. Porém, ele tem uma pequena diferença. Deixa eu escrever aqui. Ao invés de elevar ao quadrado, simplesmente se subtrai. Só tem o problema, que é a questão dos sinais, tá? Então, para que essa medida seja uma medida positiva, usa-se módulo. E a gente viu um pouco da ideia do módulo em geometria analítica. Só relembrando, né? Dado um número qualquer, o módulo de um número x
ele é duas coisas. Ou ele é o x, ou ele é menos x. Ele é x se o x for maior ou igual que zero. Ele é menos x se x for menor do que zero. Essa é a ideia do módulo, que também pode ser descrito como sendo a distância entre a origem até ele. Então, a quantidade de unidades é sempre positiva. Aí, dando só alguns exemplos aqui para exemplificar isso. Então, o módulo do 3 é a distância do 0 ao 3. E se a gente for ver como é que isso aqui fica, né, na reta real, por exemplo. Então, está aqui o 0, está aqui o 3. Do 0 até o 3 tem exatamente 3 unidades. Se for colocando aqui nesses termos, esse 3 aqui ele é um número positivo, então é só repetir ele. Aqui repetir ele. Agora vamos pegar um caso contrário. Vamos pegar menos 2, módulo de menos 2. Se a gente for olhar na reta real, a distância do 0 até menos 2 são 2 unidades, né? A distância é a quantidade de unidades. A distância do 0 a 2. E se a gente for colocar nessa expressão aqui, como o 2 aqui está sendo negativo, a gente vai fazer menos ele. Ó. Se x for negativo, que é esse caso aqui, a gente faz menos ele. E quando a gente faz menos ele, menos com menos é mais. E no fim das contas dá 2. Ou seja, tudo isso é para dar positivo, tá? Então significa que aqui cada expressão dessa vai dar sempre positivo. É uma das razões porque aqui está o quadrado, tá? Porque tudo que está ao quadrado, ele pode ser positivo ou negativo, o resultado final é sempre negativo. Tá. Outra razão de ser ao quadrado é que tem técnicas superiores a essa que a gente vê no ensino médio, que eu não consigo aplicar nessa expressão, mas eu consigo aplicar nessa. Então, um estudo mais profundo, né? Com a variância eu consigo. Então, é por isso que a variância existe, né? Ela é uma expressão assim mais complexa, digamos assim, do que as outras. Porém, para estudos mais aprofundados, ele é o mais adequado. Ok. Então, vamos, né, fazer as continhas aqui para os nossos casos aqui. Né? Então, vamos calcular aqui primeiro a amplitude tanto de A quanto de B. Então, a amplitude do A, do banco de dados A, que é esse aqui, nós vamos pegar o máximo aqui do A, vamos escrever isso, né? Nós vamos pegar o máximo do A e subtrair do mínimo de A. Ora, qual o valor máximo que o A atinge, né? 6. Todos os valores são idênticos, em particular o máximo é qualquer um deles. E o mínimo também. Então, de fato, a amplitude é 0, né? Essa é a razão do aluno A, né, ter mais estabilidade. Né? Ele não varia nada, não há variação de seus valores. Em contrapartida, se a gente for fazer isso com o B, a gente toma o máximo de B e subtraímos do mínimo de B. O máximo do B é 10 e o mínimo é 2. Então, a amplitude das notas, antes da gente começar a ser avaliado, é 10. A amplitude do elemento B é 8, ou seja, é quase a amplitude total, né? Então,
É por essa razão, né, que eu tinha comentado que provavelmente esse elemento B aqui tem algum problema. Né? Aí depende, na seleção, depende para que eu quero ele. Né? Aí repito, né, se for aqui para, né, esses dois alunos executarem uma determinada atividade, né, aqui, se eu preciso que tenha um certo controle, é melhor pegar o elemento A. Né? Se eu quero pegar melhores resultados, aí eu pego o B. O problema é que eu não tenho como controlar quando é que o B vai me dar melhores resultados. Bom, mas enfim, então, essa seria a ideia aqui da amplitude. Então, os outros servem para a mesma coisa. Né? Essa questão de ver a dispersão, eu posso usar qualquer uma delas, se no meu estudo eu estou aberto. Assim, aberto a usar uma medida só para calcular a dispersão. Aí, repito, né? Depende do quão profundo está sendo sua pesquisa. Né? Se sua pesquisa tem um nível muito profundo, né? Se ela é uma pesquisa que é na área da estatística, né? Que é na área da computação, ou qualquer coisa assim mais voltada para exatas, é melhor pegar a variância ou desvio padrão. Né? Caso não, caso seja um banco de dados simples, que qualquer medida de dispersão dessa serve, né? Você vai fazer só comentários sobre o resultado. Então, você pode tomar o desvio médio, né, ou a amplitude, que é o mais fácil que tem, né? Você pega o máximo, subtrai do mínimo. Quer dizer, não tem tanta dificuldade, né? A não ser que a gente tenha um banco de dados enorme, que a gente precise procurar qual é esse valor. Ok, então vamos aqui vamos calcular a variância em cada um. Vamos calcular a variância aqui no banco de dados A. Para calcular a variância, eu preciso aqui da média, né? Tanto a variância como o desvio médio, a gente usa a média. Então, primeiro, antes da variância, a gente precisa da média. É a mesma média, né? Eu acho que esse banco de dados que a gente pegou, a média em ambos dá 6. A soma de ambos dá 24, né? São 4 notas, então a média dá a mesma coisa. Então, vamos calcular aqui a variância de cada um. Do A. O que é esse? Aqui na nossa expressão, ela tem 1 sobre N. O que é esse 1 sobre N? Eu vou somar todas essas medidas e depois que eu somo, eu divido pela quantidade. Né? No caso, eu vou dividir por 4. Essa é uma maneira alternativa de a gente escrever isso. Então, vamos escrever aqui o que seria o x1. O x1 é o primeiro valor na ordem crescente, né? O menor valor, que no caso é 6. Eu subtraio da média, que é 6. O segundo valor é o segundo menor, que é 6 também, menos a média, que é 6. E isso acontece até o último valor. Ok, tudo aqui vai dar zero, né? Porque é tudo 6 menos 6, né? 6 menos 6, 4 vezes. Então, 4 vezes 6 menos 6 ao quadrado sobre 4. Né? Isso aqui dá zero. 4 por 4 dá 1. 0 vezes 1 dá zero. Então, nossa variância, né, nesse primeiro banco de dados aqui, deu zero. De fato, não varia nada.
Oi, já acabou? Aqui também tá mudo. É, eu saí em 3 justamente pra isso. Mas tá mudo ainda. Eu tava escutando aí, já parou. Pensei que tinha Não terminado é a aula. isso. A gente também tá com isso. Eu acho que Juba travou. Coitado, prof. É. Sim, não é questão de internet, não. É porque aqui está um pouco conturbado hoje, está bem movimentado aí. Vocês não ficarem ouvindo, né, esses barulhos normais de bater porta, enfim. Bom, então, tá, voltando aqui, respondendo algumas perguntas que colocaram aqui esse 4x4, né, de onde apareceu esse aqui, né? Eu contei aqui a quantidade de vezes dessa parcela aqui, ó. E essa parcela aparece 4 vezes. Aí eu coloquei aqui em cima. E esse 4 aqui, que está embaixo, ele ficou aqui, ó. Não sei se vocês estão acompanhando aí o raciocínio. Então, essa parcela 6 menos 6 ao quadrado, ela é igual 4 vezes. Aqui, ó, ela é igual 4 vezes. Aí eu fui fazer as contas. A subtração dá zero. Essa divisão aqui dá 1. Né? Porque numerador e denominador são idênticos. Eu tenho, sei lá, suponha que eu tenho R$ 4 dividido para 4 pessoas, dá R$ 1 para cada um. Então, isso aqui ficou 0 vezes 1, que dá zero. Ok. Aí, vamos calcular a variância do B. Variância do B. Aí, de novo, é 1/4, né? Ou seja, depois que eu somar tudo, eu vou dividir tudo por 4. Aí eu vou pegar a primeira, a menor nota. Aí, voltando aqui para o nosso banco, a menor nota é 2. Aí eu vou fazer 2 menos a média, que é 6. Depois eu pego a segunda menor, que é 3. Depois a terceira, que é 9. E por fim a última, que é 10. Note que ora a diferença dá negativo, ora a diferença dá positivo. Mas como está ao quadrado, então todos os resultados vão sair positivos. Tá? Um desvio não se compara com o outro. O desvio ele serve só para lhe orientar quando você tem dois bancos de dados e quer saber qual dos dois está mais disperso os valores. Tá? Então, continuando aqui a conta, né, aqui vai ficar 1/4. Essa não é tão simples quanto a anterior, vai ser necessário fazer aqui, né? Então, 2 menos 6 dá menos 4. Fazer aqui por partes, tá? 3 menos 6 dá menos 3. 9 menos 6 dá 3. E 10 menos 6 dá 4. Então, isso aqui dá 1/4. Menos ao quadrado dá mais. 4 ao quadrado dá 16. 3 ao quadrado dá 9. Aí os outros valores também dá 9 e 16. Essa soma dá 25. Essa também dá 25. Isso. Dá 50, né? Então vai ficar 50 por 4. Ou seja, dá 12,5.
Aí, repito, né, a gente não compara essa dispersão com 8, por exemplo. Né? Sei lá, eu tenho 10 bancos de dados. Eu escolho uma dessas contas que me dá a dispersão e calculo nas 10. Eu comparo entre elas. Eu não comparo entre as médias de dispersão. Ok. Então, vamos agora ao desvio padrão. Aí, relembrando, o que é desvio padrão? É a raiz da variância. Então, a variância aqui deu zero. O desvio de A é a raiz de zero, que dá zero. E o desvio de B dá a raiz de 12,5. Bom, nós não sabemos a raiz exata, mas a gente pode estimar mais ou menos quanto dá. O que nós sabemos, né? Um número menor do que 12,5 que tem raiz exata é o 9. E um maior é o 16. Vou espalhar isso aqui, 16. Bom, então, a função raiz ela é monótona, ou seja, ela mantém a desigualdade dos números sem estar com raízes. Então, 9 é menor que 12,5, 12,5 é menor do que 16, você extrai a raiz, essas desigualdades nunca vão se inverter. E, com isso, o meu desvio fica entre 3 e 4. Tá? Então, isso aqui é 3, alguma coisa. Não vou nem colocar nada, né? Ou então põe 3, alguma coisa aqui. Alguma coisa eu não sei. Mas a gente já tem essa noção. E, por fim, vamos para o desvio médio. O desvio médio lembra um pouco da conta da variância, né? A diferença é que não utilizamos o quadrado, né? E sim a diferença. Então, aqui vai ficar 1/4. Aí, pegamos os valores aqui do banco de dados A, que são todos iguais a 6, menos a média. Né? E a gente vai ficar com isso daqui. Mesma coisa, né? Esse módulo aqui ele se repete 4 vezes, né? 4 vezes idênticos. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, repete a mesma ideia da outra conta, tá? Como aqui vai dar 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Desvio médio de B. Aí já tem algumas diferenças, né? Vamos usar aqui os valores, são praticamente os mesmos que esses. O que foi, Everton? É exatamente a mesma coisa da primeira opção que você fez dessa forma aí? Isso. Apesar da conta ser diferente, tá? Porque no desvio, desculpa, na variância a gente subtrai e eleva ao quadrado. Nessa a gente subtrai e aplica o módulo, né, que é a distância do zero até o zero. É zero. Aí fica 0 vezes 1. Né? Essa fração aqui é a mesma coisa que 1. Ou seja, deu exatamente a mesma coisa. Né? Só diferenciou um pouco a conta. Tranquilo? Muito bem. E o desvio médio, né, aqui fica 1/4. A primeira diferença aqui vai dar menos 4. A segunda dá menos 6.
A terceira aqui dá 3 e a última dá 4. Menos 4. Ah, não, desculpa, aqui não é 1 menos 4, não, é menos 4 mesmo. O módulo de menos 4 é 4. Módulo de menos 3 é 3. Módulo de 3 é 3 e módulo do 4 é 4, né? Então, isso aqui vai ficar 1/4 vezes... Aqui dá 7, né? 7 duas vezes dá 14. Então, isso aqui dá 14 por 4, que é 3,5. Bom, então, essas são as 4 ferramentas que a gente possui, né, para calcular o quão espalhado tá os nossos dados. Então é isso, né? Eu acho que essas ideias por hoje são satisfatórias, tá? Eu vou só exibir um pouco. Primeiro eu vou exibir vocês aqui, tá? E depois eu vou exibir. Eu faço algumas estatísticas. Tá, eu coloco lá. Eu faço algumas estatísticas nas planilhas, né? Quando eu guardo a nota de vocês, eu faço algumas. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não fiz medidas de dispersão, mas, né, normalmente eu utilizo a média. A média, como eu falei, ela é uma boa referência para representar os dados, né? Assim como a média de vocês, ela representa a nota anual de vocês, né? Que é a soma de todas as médias de cada bimestre, soma e divide pela quantidade, né? É assim que o sistema determina a nota de vocês. Então, deixa eu apresentar a vocês, né? Eu não fiz medidas de dispersão lá, mas eu posso fazer a posteriori, tá? E eu exibo para vocês. Inclusive, como eu falei, né? Eu vou ver se pego alguns exercícios e faço pelo Excel. O Excel, ele tem implementado diversas ferramentas. O meu sistema é um pouco diferente, tá? Mas assim, no fim das contas dá para fazer, sem problema nenhum. Bom, então deixa eu encerrar aqui a gravação, tá?